Olá, tudo bem? Graça e paz, eu sou o pastor Eliel Rosa e hoje eu trago um vídeo baseado em uma pergunta que muitas pessoas me fazem no dia a dia, né? Para onde vai a alma após a morte? Essa certamente é uma das maiores dúvidas que eu recebo, tanto conversando com pessoas na rua, quanto às vezes pelo meu WhatsApp, ou nas nossas aulas de teologia, uma pergunta que certamente há uma grande dificuldade em entendermos ela, principalmente porque tem muitas coisas sendo ditas em relação a esta questão. Então, para você, queria que você comentasse aqui, divulgasse aqui embaixo, nos comentários, o que você acha, para onde vai a alma após a morte. Quando a gente fala desse tema, nós precisamos entender que esse tema produz várias propostas, e não somente esta que nós vamos trazer. Nós vamos trazer a proposta bíblica, mas existem outras propostas em relação ao destino da alma após a morte. Por exemplo, a proposta dos ateus. Os ateus vão dizer que acabou a vida, acabou tudo, né? Então a alma não vai para lugar nenhum. A pessoa morreu e no momento que a pessoa morre, não uma vida pós-vida, né? Não há outra vida. Morreu, acabou. Essa é a proposta dos ateus. Não somente a proposta dos ateus, também existe a proposta dos romanos, né? Dos católicos, que em grande parte pode haver alguma ramificação naqueles que entendem, mas em grande parte a proposta dos católicos, dos romanos, é de que após a morte, a alma da pessoa vai para um estado de purgatório e nesse lugar ela vai ficar passando por um período de purificação, podendo ser resgatada. Por isso o católico faz lá a missa de sétimo dia, acende vela, e também tinha na reforma aquela que a gente chamava de as indulgências, né, que eram pagas para tirar as pessoas do purgatório. Porque para o romano, para o católico, há um purgatório onde a alma vai e ela pode ser resgatada. E aí vai depender muito do tempo, de quanto que aqueles pecados vão sendo purgados para que essa alma seja resgatada de lá. A terceira proposta que eu trago para você é a proposta dos espíritas. Os espíritas, eles acreditam que a alma, ela vai, mas ela volta, né? Então a pessoa, depois que ela morre, essa alma, ela desencarna, mas depois ela encarna em outra pessoa, e aí vai depender muito da proposta da linha espírita, né? Espiritismo do Brasil, né? De Allan Kardec, vai dizer que é sempre reencarnado em uma outra pessoa, e assim a alma, o destino da alma será sempre a reencarnação. Existe também a proposta dos adventistas do sétimo dia. A proposta dos adventistas do sétimo dia é de que uma vez a pessoa morre, esta alma dessa pessoa ela entra em estado de sono, uma doutrina que a gente chama na teologia de doutrina do sono da alma. Então, para o adventista, quando a pessoa morre, a pessoa ela vai dormir, ela entra em estado de sono, baseado em texto bíblico, como por exemplo, da sepultura para onde vais, você não pode trabalhar, não pode comer, não pode fazer nada. E também a palavra dormir, que também está lá em Tessalonicenses, o adventista pega também para dizer que após a morte a pessoa entra em estado de sono. Pastor, mas qual é a visão da Sem o Véu? Qual é a visão que vocês trazem bíblica acerca deste assunto? A visão que nós temos, a visão que nós entendemos ser a visão bíblica, é de que após a morte, a alma, no mesmo momento em que a pessoa morreu, a alma segue o seu destino, e o destino dessa alma é o céu, é o paraíso, né? E esse paraíso é um local onde a alma fica em um estado intermediário, aguardando até o momento em que Jesus voltar, então ela possa retornar com Cristo, entrar no corpo carnal, se transformar no novo corpo e reinar com ele eternamente. Por que nós entendemos que a partir do momento em que a pessoa morre, ela já entra no gozo do Senhor, né? Ela já entra num estado em que ela já fica num estado de paraíso, em que ela já fica à disposição de Cristo, reinando com Cristo e fluindo ali, usufruindo dos benefícios que aquele estado lhe produz, né? O paraíso, o famoso paraíso, baseado em alguns textos bíblicos. Por exemplo, nós formos ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, lá está escrito de maneira bem clara que quando a pessoa morre, morrer é habitar com o Senhor. Então, dá a entender, 2 Coríntios 5, 8, que quando a pessoa morre, ela passa no mesmo momento a habitar com o Senhor. Ela passa a estar com o Senhor. Não somente isso, Filipenses capítulo 1, versículo 23, vai dizer que quando a pessoa morre, né? Quando ela deixa o corpo,
ela já passa a estar com Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. O que também dá a entender, dá a ideia de que quando a pessoa morreu, ela no mesmo momento, ela passa a estar com Cristo. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, tem um texto também interessante que vai dizer que aqueles que morrem, né? Os que morrem descansam com o Senhor, né? Eles levam as suas obras os acompanham. Então, esse texto dá a entender que quando a pessoa morre, ela então passa a ir para um estado intermediário e tudo aquilo que ela fez, né, acompanha ela. Aqui está falando de obra, está falando não é para aquilo que se refere ao aspecto de salvação, mas muito mais ligado ao aspecto de galardão. Mas, enfim, todos os 3 versículos eles vão dar a ideia de que quando a pessoa morre em ato repentino, essa pessoa já passa a estar com o Senhor, já passa a habitar com o Senhor, já passa a estar no paraíso. Não somente isso, no episódio da cruz, né, Jesus ele vai dizer para o ladrão da cruz, ele vai dizer para aquele que está na sua direita, o ladrão da cruz vai dizer para ele, reconhecer ele como Senhor, ele vai dizer assim para o ladrão da cruz: em verdade, vos digo que hoje mesmo, hoje estarás comigo no paraíso. Os testemunhos de Jeová, eles até tentam trazer uma interpretação diferente para esse texto, colocando uma vírgula ali, né? Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas não. Quando nós buscamos até mesmo nos originais, nós vemos que não é bem assim. Jesus estava dizendo que naquele dia, aquele ladrão da cruz estaria com ele no paraíso. Inclusive porque Jesus morreu, né? Se Jesus morreu, Jesus também foi para o mesmo lugar. Ele disse: em verdade, vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Assim como o ladrão da cruz morreu, Jesus também morreu e ambos foram juntos para o mesmo lugar, o destino da alma, para o paraíso, que era o local do destino da alma. Não somente isso, também tem mais um texto interessante, que é o texto que traz uma parábola entre o rico e Lázaro, está no livro de Lucas. E esse texto ele vai dizer que morre o rico, morre Lázaro, que era o mendigo, e ambos ao mesmo momento foram para o lugar chamado de seio de Abraão, né? E esse local era um local onde o mendigo está em felicidade e o rico está em sofrimento, o que significa dizer que já havia ali um estado intermediário onde a pessoa está vivendo de todas as consequências daquilo que ela foi na terra. E isso era repentino. Tanto que era repentino que o rico vai dizer: permita-me avisar para os meus parentes, e aí vai ter ali um ensinamento que quando vai para outra vida já não há mais o que fazer. O que significa dizer que na terra a vida continua normal, e significa sobretudo dizer também que o rico tinha estado de consciência. Então qualquer estado eterno que julgue que nós não teremos consciência, seremos, não conheceremos, não saberemos de nada, é um estado que não faz muito sentido biblicamente falando. Então, a gente percebe através desses versículos que quando a pessoa morrer, ela já vai diretamente passar a estar com Cristo, habitar com o Senhor, se ela morre em Cristo, né? Se ela não morre em Cristo, ela já entra em estado de sofrimento e de aflição, porque essa é a consequência de uma vida que não foi uma vida pautada pela palavra de Deus. Entendeu? Então, se você tiver mais dúvidas em relação a isso, evidentemente que é um tema que traz muita coisa, a gente poderia falar aqui durante vários vídeos em relação a isso, nós estamos trazendo aqui de maneira bem resumida, mas se você tem uma ideia diferente, com muito respeito, pode comentar aqui, deixar aqui nos comentários, se inscreva no canal, curta, compartilha, manda para alguém. Sei que é um vídeo um pouco escasso, sendo gravado aqui no meu escritório agora, pensei, gravei, mas esse conteúdo é um conteúdo de qualidade que está chegando para você. Refletir sobre isso. Para onde vai a sua alma? Louco, amanhã pedirão a tua alma, né? Assim que diz a palavra de Deus, e a gente precisa estar consciente das consequências nossas durante essa vida. Deus abençoe a sua vida, se inscreva aqui, te aguardo no próximo vídeo. Abração.